Olá pessoal, como vocês estão? Hoje estamos em mais um episódio do Legacy Cast e tenho um prazer enorme em receber um grande amigo meu, uma referência para mim, um cara que realmente, através de um livro dele, mudou minha maneira de pensar como empresário. Então, quero apresentar para vocês hoje meu amigo Apóstolo César Tavares. Prazer, meu amigo, recebê-lo. Tenho certeza que será um dia diferenciado e a gente vai aprender muito com você. Amém, amém. Eu tô feliz aqui de poder estar com você, com a galera de casa aqui que vai poder acompanhar. Obrigado pelo convite. Uma alegria compartilhar, né? A mensagem que Deus coloca no nosso coração, a mensagem que a gente se torna, precisa ser uma mensagem que a gente leva pro próximo, né? Sim. Compartilha. Isso é importante. Estou muito feliz de poder estar aqui com você. Bom. Espero poder contribuir aí nesse podcast abençoando as pessoas. Com certeza. Eu vou chamar ele de AP, tá, gente? Porque é amigo, né? Então a gente... Mas é Apóstolo César, né? Então, um dos livros... Depois ele vai falar um pouco mais, mas um dos livros que eu li e realmente me impactou e eu trouxe para o reino, mas aí eu falei, se eu aplicar isso na empresa, realmente vai ser algo que vai transformar vidas. E é o que tem acontecido na Legacy. Através do que nós temos aprendido, com as coisas e princípios de Deus, a gente tem replicado isso na empresa e estamos tendo grande sucesso e sendo uma referência para as pessoas, né? Então, quem não leu, faz favor de depois seguir aí meu amigo aí, comprar, que tem vários outros livros que ele vai apresentar ali do que ele já escreveu, mas o Servir Sem Ser Visto, para mim, foi um livro que fez um divisor de águas na minha vida, né? E com isso a gente tem aprendido e crescido e tem tido você como referência, né, AP? Hoje a minha empresa tem você como uma referência, todos te seguem, porque realmente quando esse tema servir sem ser visto é algo que nos impacta, né? Porque normalmente as pessoas querem estar fazendo algo para estar em evidência. E quando você entende que você faz algo que ninguém precisa te ver, aí você fala, é muito melhor. É isso aí. No reino de Deus, feliz é aquele que sabe entregar, né? O Jesus, quando esteve entre nós, ele estabeleceu na realidade esse modelo, né? No reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, dar é melhor do que receber. Então, Jesus, quando esteve na terra, ele sempre estabeleceu um padrão. Qual o padrão? O padrão do reino. No reino, o maior é o que serve. Então, Jesus, lá em João 13, né, quando a gente olha para o texto de João 13, você vai perceber que Jesus vai falar na mesa com os seus discípulos, ele vai estabelecer o modelo do servir. Qual que é o modelo do servir? O maior tem maturidade, porque tem maturidade pode servir outras pessoas. Então, ele se levanta na mesa, ele estabelece o modelo ali para os seus discípulos, ele tira o seu manto real, né? E aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, até aquele momento, nenhum senhor se ajoelhava para servir os seus servos. Então, as autoridades da época, as pessoas da época estavam acostumadas a serem servidas, né? As autoridades entravam nos ambientes, eram reverenciadas, as autoridades entravam nos ambientes, as pessoas preparavam o caminho. Aí Jesus, em uma mesa, ele fala assim, olha, eu preciso estabelecer um novo modelo aqui para vocês. Vocês são os meus discípulos. Se vocês querem me seguir, se vocês querem entender sobre a cultura do meu pai, que é a cultura do reino, a gente precisa estabelecer um novo padrão aqui. Então, eu preciso ensinar para vocês, olha, no meu reino, o padrão aqui o maior é aquele que serve. Você quer se tornar grande naquilo que você faz? Então, sirva as pessoas. Você quer se tornar referência naquilo que você faz? Sirva as pessoas. Você quer abençoar o ambiente onde você está? Sirva as pessoas. Porque quando você serve as pessoas, você está estabelecendo o padrão de Deus. E ele foi lá, tirou o seu manto, pegou uma toalha, serviu os seus discípulos e falou para eles, olha, vocês tiveram um exemplo do seu mestre. Eu sou mestre e sou senhor de vocês. Vocês reconhecem isso. Então, eu como mestre e senhor estou servindo. Então, a partir de agora, sejam os meus discípulos, sejam os meus imitadores. Façam aquilo que eu faço. Show. Eu gosto muito, né, da forma como Jesus age, né, que é uma forma didática. Ele nunca cobra aquilo que ele não fez. Forte. Ele sempre cobra aquilo que ele ensinou, né? É o ensino didático. Você primeiro faz
você se torna exemplo e agora porque você faz e você é exemplo, você pode ensinar outras pessoas. Então sempre é a didática de Jesus. Ele ensinou os discípulos, ele fez primeiro, ele falou, agora vocês podem seguir esse modelo. E eu fico muito feliz em ver, né, no mundo dos negócios hoje, no convívio familiar, no ambiente da igreja, as pessoas entendendo essa mensagem, né? Nós podemos servir. E a verdade do serviço se manifesta quando nós levamos isso para todas as áreas da nossa vida, né? Eu sou pastor, então se eu falar sobre o meu ambiente, né, principal, que é o ambiente de culto, toda pessoa que serve só no ambiente de culto, de fato não entendeu o que é servir. Porque servir para essa pessoa que está só no ambiente de culto é uma tarefa. Agora, quando o servir se torna uma essência, quando eu levo aquilo que eu faço na minha casa, na igreja, para o meu ambiente de trabalho, para o ambiente onde eu frequento, aquilo se torna parte de mim. É uma essência que exala. Não é uma tarefa que eu executo, mas é uma verdade que eu carrego e agora eu posso abençoar as pessoas com essa verdade que eu carrego. É forte. Então é nisso que eu acredito. Top. AP, antes de a gente entrar no livro aqui, você comentar depois, né? Fala um pouco da sua história, né? Como que você se transformou em pastor, empresário, escritor. Conta um pouco, né, da tua família, da tua trajetória, para depois chegarmos nessa parte aqui do... Claro. Tem uma pergunta bem importante sobre esse livro aqui. Que bom. Esse livro aí, na realidade, ele é a construção de um caminho percorrido, né? O meu primeiro livro escrito foi o Silêncio, Deus Quer Falar. Nesse livro eu conto um pouquinho do meu testemunho, né? Eu falo um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu vim de uma família muito simples, né? De uma família muito pobre. Eu passei muita fome na infância. Eu me lembro que mesas como essa aqui, ambientes como esse, eram ambientes para mim que me causavam dor, né? Todas as vezes que eu me sentava na mesa, eu me lembrava que a mesa era um lugar para mim de sofrimento, porque faltava alimento para mim na mesa. E eu entendi que Deus pode fazer da minha dor uma oportunidade. Deus pode fazer da minha dor uma plataforma para que o nome dele seja glorificado. E esse livro, que foi o primeiro que eu escrevi, nele eu compartilho esse entendimento. Eu entendi que um dia eu passei dor, um dia eu passei sofrimento, um dia eu tive escassez, mas a minha dor pôde se transformar numa resposta para outras pessoas. Então, um dia eu não tinha comida na minha mesa, hoje eu posso colocar comida na mesa de muitas pessoas. Um dia isso para mim foi um ambiente de dor, hoje eu posso na mesa gerar experiência para outras pessoas. Então, eu sempre digo que Deus é especialista em fazer da nossa dor um propósito. Então, lá atrás, quando eu comecei a minha trajetória ministerial, eu entendi que eu poderia usar a minha história para servir pessoas. Eu entendi que eu poderia usar a minha dor para servir pessoas. E aí esse entendimento do servir sem ser visto veio sendo lapidado e construído. Legal. Para se transformar não numa mensagem que eu compartilho com as pessoas, mas como uma mensagem que se tornou uma verdade para mim. Então eu acredito que tudo que faz sentido na vida do ser humano não é aquilo que é legal, ele aprende e compartilha, mas é a verdade que ele carrega, é a mensagem que ele se torna. Quando a gente olha para a Bíblia, João Batista ele não tinha uma mensagem, ele era a mensagem. Então, servir para mim não é uma mensagem, servir para mim é uma identidade, é uma essência. Então, eu aprendi isso, né, na minha trajetória. Eu vim dessa família simples, vim desse ambiente de dificuldade e Deus começou a trabalhar na minha história, né? Eu me casei, logo depois me tornei pastor. Na sequência me tornei pai e vim passando por várias transformações na minha vida. Mas em todos esses períodos da minha vida, eu precisei tomar decisões importantes. Quais decisões? Servir as pessoas com aquilo que eu tinha. Então me lembro que quando eu me casei, eu tinha muito pouco, né? A minha condição financeira era limitada. Mas eu tinha pessoas da minha família, da família da minha esposa, que tinham menos condições do que nós. E aí nós dividimos o que tínhamos, ou seja, eu não precisei ter muito para dividir, eu não precisei ter muito para servir a minha família. Eu comecei a servir a minha família com aquilo que eu tinha. Entendi. E Deus começou a me ensinar. E aí eu aprendi a servir a minha família, e aí se transformou numa identidade para mim. Depois me casei, e aí quando me casei na realidade, depois me tornei pai. Quando me tornei pai, eu já pastoreava. Então eu precisei administrar esse tempo de ser pai e ser pastor,
né? E ter o desafio ainda de trabalhar. Trabalhei em 3 empregos quando eu comecei a pastorear. Então, eu me lembro que eu tinha que estudar de madrugada a Bíblia, eu acordava muito cedo, viajava pela empresa, voltava, tinha que administrar tempo com os filhos, tempo com a igreja, tempo de trabalho, tempo com a família. Foi um momento muito difícil da minha história. Mas em todos os processos que eu fui passando, Deus foi desenvolvendo em mim. Olha, por onde você passar, você pode servir pessoas. Por onde você passar, você pode abençoar as pessoas com a sua história. E aí viemos nessa construção e hoje essa mensagem serviço sem serviço se transformou numa plataforma, né? Hoje eu viajo o Brasil, viajo para fora do país e as pessoas falam, pastor, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre esse assunto. Legal. Pastor, olha, eu ouvi você falando sobre isso. Pastor, olha, um amigo me falou sobre isso. E eu fico extremamente feliz, por quê? Porque em nenhum momento eu criei essa mensagem com uma intenção de usar disso para se tornar relevante. Mas a verdade se manifestou naturalmente e trouxe a relevância. Que legal. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Hoje, AP, quantas igrejas você tem no seu ministério? Então, hoje nós somos 7 igrejas. A nossa igreja também começou de uma forma muito interessante, até para compartilhar um pouquinho aqui com você. Eu já era pastor de uma denominação, né? Muito jovem. Eu, aos 16 anos de idade, por conta de um problema que surgiu na igreja, eu precisei pastorear. Então, eu não pastoreei por uma escolha. Eu pastoreei por uma necessidade. Só que nesse momento que eu me tornei pastor pela necessidade, eu entendi que eu poderia ser uma resposta para aquele ambiente. Então, eu me dediquei ao máximo. E aí, sem ser pastor, eu cuidava de uma igreja. E aí me tornei pastor depois, porque aquilo que eu fazia me trouxe o título que hoje eu tenho. E fiquei alguns anos nessa denominação, até que eu comecei a ter algumas dificuldades. Entendi que aquele ambiente não era um ambiente para minha família, não era um ambiente que eu olhava para o futuro e me enxergava dentro dele. E eu percebi que muitas pessoas da minha família, principalmente da família da minha esposa, não serviam a Deus. E minha sogra, né, tinha uma palavra que da casa dela sairia uma igreja. Só que a gente nunca compreendeu isso, né? Porque a minha sogra tinha 4 filhas. Então, como que vai sair uma igreja da casa de uma mulher que não tem nenhum homem, né? E falar da igreja hoje, através da vida de mulheres, é muito comum. Mas se você olhar 12 anos atrás, as mulheres não estavam tão à frente do ministério, sim, não tinha tanta relevância quanto tem hoje. E eu comecei fazendo culto para ganhar a minha família. Nós começamos fazendo culto na casa da minha sogra para ganhar as minhas cunhadas, para ganhar as pessoas da minha família. E aquele culto que começou com um culto familiar se transformou num culto onde nós abençoávamos os amigos. Então, amigos das minhas cunhadas, meus amigos, amigos da minha esposa vinham para esse culto para ter ali um lugar de refrigério. E aí nós começamos a reunir 70 pessoas, 80 pessoas. E aí as pessoas aceitavam a Jesus, mas não era uma igreja. E agora, o que a gente faz? A gente aceitou Jesus, a gente quer Jesus, mas como que a gente continua? Aí eu pegava essas pessoas e levava para uma igreja. Aí, pastor, olha, essas pessoas aqui aceitaram Jesus comigo em um culto, mas lá não é uma igreja, aí tinha que explicar a situação. Entendi. E aí levava essas pessoas lá e elas começavam a vida com Deus. Aí daqui a pouco elas vinham, você está indo na igreja? Não estou indo mais. Não me conectei com aquele ambiente. E aí eu comecei a receber palavras proféticas do Senhor que aquela responsabilidade era minha, que eu não estava ali só para servir aquelas pessoas momentaneamente, mas que eu precisava continuar servindo aquelas pessoas. E aí eu reuni a minha família, né? E nós falamos assim, olha, Deus de fato nos deu esse ambiente para cuidar. E aí eu me lembro que há 12 anos atrás eu viajei, e uma dessas viagens foi quando eu conheci o profeta Vitor Hugo, sim, né? Que é um amigo nosso. Sim. E aí nessa viagem ele liberou uma palavra para mim. Ele falou assim, olha, você é uma árvore de muitos frutos, mas você precisa ser plantado primeiro. Você é uma semente que vai se transformar em uma árvore, e uma árvore de muitos ramos. E eu me lembro que a palavra específica dele para mim foi, atrás de você existe uma multidão, e essa multidão está esperando você se levantar para servi-los. E hoje eu vejo o cumprimento dessa palavra, né? Nós começamos em uma garagem, de uma garagem fomos para o nosso primeiro salão, passamos por alguns lugares. Hoje nós somos 7 igrejas, né? 6 igrejas no Brasil, temos uma igreja no Chile, e hoje nós temos a oportunidade de servir, né, milhares de pessoas
através da mensagem que Deus nos deu. Em São Paulo, eu tenho o privilégio também de ajudar muitas igrejas. Então, tudo que faltou para mim no início do meu ministério, eu não tinha pastores para me servir, eu não tinha estruturas para modelar, para aprender, eu não tinha líderes relevantes que poderiam se sentar na mesa comigo para me dar conselhos, para me corrigir. E esse ambiente que me faltou, hoje é um ambiente que eu procuro proporcionar para outras pessoas. Você já teve a oportunidade Sim. de ir lá na igreja, né? Participar de mentoria, participar de eventos que nós fazemos para conectar pastores e líderes. E qual é a nossa proposta sempre? Criar um ambiente onde a gente pode servir as pessoas. O que eu não tive, agora eu posso dar. Eu não tive a oportunidade do meu pai me levar na porta da escola. Eu tive e tenho hoje o privilégio de levar minha filha na porta da escola, meu filho na porta da escola e ensinar as pessoas da nossa igreja a fazerem isso. Eu não tive a oportunidade de crescer num lar com pai e mãe. Hoje eu tenho a oportunidade de crescer num lar, ter um lar com pai e mãe para os meus filhos e ensinar outras famílias a terem isso. Eu não tive pastores e líderes que sentaram comigo na mesa e me instruíram. Hoje eu me sento na mesa com pastores e líderes para instruí-los. Então a vida, ela nos dá essa oportunidade. O grande segredo da vida não é aquilo que você recebeu, é aquilo que você pode dar. Por isso que o reino de Deus fala sobre dar ser mais importante do que receber. Porque você nem sempre recebe tudo o que você precisa, mas você pode dar para uma pessoa tudo que ela precisa. Então, muitas coisas que eu precisava me faltaram, mas agora aquilo que me faltou não vai faltar para outra pessoa, porque Deus me levantou. Então, aquilo que eu não tive, agora eu posso dar. Então, o que faltou para mim, agora eu posso dar na totalidade, porque no reino de Deus, dar é melhor do que receber. Então, quando nós entendemos isso, nós nos levantamos como uma resposta de Deus para o outro, né? Que bênção. Não, e realmente eu vejo isso no teu DNA, né? Quando nos conectamos, que realmente a sua disposição é ver as pessoas crescer. Aquilo que você faz que dá certo, você fala, pode aplicar isso que vai dar certo, replica, e aí aquilo vai trazendo uma nova perspectiva para as igrejas que você passa. Né? E com isso todos caminham para um nível igual. Né? Eu estava até comentando com o pastor Natan, querendo ou não, todos vocês que se relacionam, os pastores que são amigos, que transicionam entre as igrejas, todos estão passando a mesma fase de pleno crescimento. E não é um crescimento básico, não. É um crescimento acessível mesmo, um negócio crescente demais. É um negócio fora da curva. Quando você para analisar, tipo assim, né? Uma das coisas que acontecia antigamente era que um pastor que crescia, que ele descobria como crescer, ele pegava aquilo ali e transformava num segredo que ele guardava as 7 chaves. Hoje os pastores que andam em unidade falam, olha, faz isso aqui que dá certo. Olha, esse caminho aqui não vai, que você vai ter problema. Olha, essa é a forma que eu estou usando para abençoar as pessoas. Olha, isso aqui já me deu decepções. Então a gente compartilha. Isso facilita o caminho. Isso aí. Né? Isso facilita o caminho. E é aquilo que você estava falando agora, né? Em algumas ministrações tuas, você fala assim, tudo aquilo que Deus te mostra que está de errado é para você fazer, não é para o outro. Todo problema que você identifica é uma oportunidade que Deus te dá de servir. Todo problema que começa com eu é problema meu. Né? Então... E isso é muito forte, né? E quando a gente começa a aprender isso e trazer isso para toda a nossa vida, né? Não só a igreja, que a gente acaba ficando muito bitolado, né? Não, isso aqui que o pastor está ensinando é só para a igreja. Não, querido. Pelo contrário, é para a tua vida, porque a igreja é fora da igreja. Ela é fora das 4 paredes, ela está fora. Então, quando você aprende a desenvolver tudo aquilo que você escuta, meu Deus, a tua vida transforma de uma maneira sobrenatural, de verdade. O conhecimento que você recebe não é o mais importante. O conhecimento que você usa é o mais importante. O que você faz no culto é importante, mas o que você faz fora dele é mais importante. Porque no domingo a gente recebe a instrução, mas é na segunda-feira que a gente usa ela. Então, o mais importante não é o que você faz no culto, são as decisões que você toma depois que você sai dele. Né? Então, as mesmas instruções que centenas, milhares de pessoas recebem no culto, é a mesma instrução. Agora, o que vai transformar a vida das pessoas não é a instrução que elas recebem, é a forma como elas usam a instrução. Então, aqui na tua empresa, na Legacy, você tem usado as instruções de Deus como ferramenta para abençoar a sua vida. E porque você abençoa a sua vida, você pode abençoar a vida dos seus colaboradores,
você pode abençoar a vida das pessoas à sua volta. Você entendeu que servir as pessoas abre para você acessos. E agora, porque você serve as pessoas, você tem uma porta de acesso aberta, onde você pode também expor o seu negócio, onde você pode também empreender, onde você pode também ser abençoado. Mas tudo começa com uma responsabilidade. Eu quero servir as pessoas. Servir as pessoas. Eu quero dar para as pessoas um ambiente, eu quero dar para as pessoas um lar. Eu quero dar para o pai de família a oportunidade de ter sua própria casa. Eu quero dar para o empreendedor a oportunidade de multiplicar o seu capital. Eu quero dar para o meu colaborador a oportunidade dele se tornar uma pessoa relevante naquilo que ela faz, na profissão, e também prosperar com isso, crescer com isso. Então é fazer do nosso serviço uma oportunidade para potencializar as pessoas à nossa volta. Isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, porque as pessoas de fora que chegam, elas veem isso, né? E é legal porque quando alguém que não vive no seu convívio chega no seu ambiente e fala: vocês são muito excelentes, vocês têm uma maneira diferente de pensar, de agir. Aí você fala: então eu tô no caminho certo. Só que com isso você tem muito mais desafios que os normais, né? Porque ainda mais no mundo cooperativo, que você tem desafios, sim, terríveis. Então realmente, quando você se posiciona para fazer algo diferente, aí você realmente colocou uma marcação nas suas costas e fala assim: ó, é com a gente mesmo, né? Então aí a gente consegue desenvolver. E o teu livro, né, P, eu falo assim que para nós ele serviu como uma referência muito grande. Porque muitas coisas a gente já fazia sem entender. Mas quando você escreve e replica algo que Deus fez na tua vida e você coloca isso para as pessoas lerem, aí você fala: meu, mas eu fazia isso, que legal, mas nunca tinha esse entendimento, né? E aí você traz aquilo para a tua vida e começa a aplicar isso e se torna cultural, você consegue transformar uma geração. Verdade. Né? Uma geração é transformada. Porque é o que eu falo pra galera: não é só bom aqui dentro da empresa, você é bom dentro da empresa, você é bom dentro da sua casa, você é bom num supermercado quando você cumprimenta o caixa, o faxineiro, o segurança da porta. E isso é uma maneira de servir as pessoas, né? E aí, com isso, você se torna um membro relevante dentro da sua igreja. Porque quando você faz isso natural na tua vida, quando você chega na tua igreja, você faz muito melhor. Isso aí. Né? E servir sem serviço, né, de fato é uma verdade para a nossa vida. Por exemplo, eu sempre uso, né, para falar desse livro, algumas perguntas. Eu sempre chego nas igrejas, nos ambientes, e falo assim: olha, eu vou fazer aqui algumas perguntas, se você responder, você vai ganhar esse livro de presente. Aí venho com a primeira pergunta: qual é o nome do menino que entregou 5 pães e 2 peixes para que Jesus pudesse realizar um milagre que alimentou quase 15 mil pessoas? Ninguém sabe, porque a Bíblia não fala o nome do menino, mas a Bíblia fala sobre o que o menino fez. Jesus conta a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, o samaritano não tem nome, mas ele tem qualidade. Ele é um bom samaritano. A qualidade dele fala mais do que o seu próprio nome, fala mais do que a sua própria identidade. Sim. A Bíblia não fala sobre o nome da mulher que veio até Jesus e trouxe uma oferta que foi maior do que todas as outras. E Jesus ali não está falando de valor, ele está falando de confiança. Porque muitas pessoas colocaram grandes valores, mas não confiaram que aquilo que eles estavam depositando aos pés de Jesus seria uma resposta. Agora, uma mulher simples pegou tudo que ela tinha e colocou. Aí Jesus está falando assim: olha, essa mulher entendeu o valor do meu reino. E porque ela entendeu o valor do meu reino, por onde o evangelho for pregado, ela vai ser citada. Só que é interessante que o evangelho cita a ação dela, mas não cita o nome dela. Porque mais importante do que o nome que nós temos, do que a identidade que nós temos, é o propósito que nós carregamos. O propósito que nós carregamos vai além. Né? Quando nós entendemos que nós estamos servindo pessoas e isso é um propósito, por exemplo, nós estamos aqui numa sala de podcast. Qual é o nome das pessoas que estão aqui servindo nessa sala? Qual é o nome do câmera? Qual é o nome do técnico de som? Eu não sei, mas essas pessoas que eu não sei o nome estão aqui me servindo você, servindo esse ambiente. Sim. Alguém que vai assistir esse podcast não vai saber o nome de quem editou, não vai saber o nome de quem filmou, mas vai ser abençoado pelo trabalho dessa pessoa. Certo. O que é isso? É um propósito. O que é propósito? É aquilo que eu faço, que não necessariamente precisa carregar o meu nome, mas que abençoa a vida de alguém.
É aquilo que eu faço que glorifica o nome do Senhor, abençoa a vida das pessoas e não necessariamente precisa levar o meu nome. Porque pessoas maduras servem pelo propósito, não pelo interesse de terem o seu nome ali em destaque, né? Então, serviço sem serviço é essa mensagem, esse entendimento. É que as pessoas acabam confundindo, né? Às vezes eu vou te servir porque eu preciso de algo que você pode me proporcionar. E eu acho que aí é onde que o ser humano se perde, né? E eu acredito que aí o seu livro ele entra como uma luva para uma pessoa que lê e entende. Porque você fala, poxa, eu não preciso ter interesse. Porque aquilo que eu faço, se eu sirvo, eu abro portas porque a outra pessoa que está sendo servida, ela tem uma gratidão. Isso aí. É normal. Se alguém foi te buscar no aeroporto, por mais que você não conhecesse, o pastor Fábio tivesse mandado alguém te buscar, foi lá, buscou, te trouxe. Você vai ser grato àquela pessoa de uma forma ou de outra, você vai querer honrá-la. Numa pregação, obrigado, o irmão que me trouxe. É uma maneira de honrar. Então, assim, quem serve de coração, ela não espera recompensa. Né? Porque a recompensa não vem. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu fui em uma cidade, fui recepcionado por uma pessoa no aeroporto que me levou de carro até a igreja. Passaram-se alguns meses e essa pessoa mudou de cidade. E ela chegou lá na nossa igreja. E eu tô na igreja pregando, quando eu olho, eu percebo aquele irmão que me serviu. Terminou o culto, eu vou até ele. Ah, meu irmão, o que você tá fazendo aqui? Olha, eu mudei para essa cidade. Ou seja, ele não seria visto ali no meio da multidão se ele não tivesse primeiro me servido. Ou seja, um dia ele me serviu sem interesse. Agora, porque ele me serviu, eu identifiquei ele. E agora, porque eu identifiquei ele, eu também posso retribuir o que ele fez por mim de alguma forma. Ele não fez com interesse, mas agora o que ele fez proporcionou para ele uma recompensa, uma oportunidade de abrir uma porta para ele, um acesso para ele. Então, o ser humano ele é muito focado no presente. Deus não está preso no presente. Verdade. Né? Como que eu posso explicar isso? Vamos imaginar que Deus vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Imagine que Deus está de cima assim e ele está enxergando o passado, o presente e o futuro como uma coisa. Eu e você, nós olhamos para o passado, estamos vivendo o futuro e vivendo o presente, temos uma projeção do futuro. Deus não. Ele consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo. Qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é que ele faz as coisas agora pensando que o que ele faz agora vai ser a resposta para a vida dele. Agora, tem coisas que você faz agora que você só vai ter respostas no futuro. Então, são como sementes, né? Se você pegar uma semente na mão e você segurar essa semente na mão, ela vai morrer. Agora, se você pegar uma semente na mão e acreditar que essa semente é uma árvore, você não vai segurar ela na mão, você vai colocar ela no solo. E quando você coloca ela no solo, você não está pensando no presente, você está pensando no futuro. Então, hoje você está nessa geografia, você planta uma semente. Talvez você vai sair dessa geografia. Você não vai ver essa semente se transformando numa árvore. Mas em algum momento você volta para essa geografia. Só que você não vai encontrar a semente que você deixou. Você vai encontrar o fruto da semente que você plantou. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos a vida ela é cíclica. Então, hoje eu estou em São Paulo, amanhã eu posso estar em Itapema, depois posso estar em Florianópolis, depois posso estar em uma outra cidade, seja no Brasil ou fora. Então, por onde eu passo, eu vou espalhando sementes. Eu vou abençoando as pessoas, eu vou servindo as pessoas. E aí, em alguns ambientes que eu volto, eu recebo o retorno daquilo que eu plantei. Eu não plantei para receber retorno, mas porque plantei, eu passei ali agora e tenho um retorno. Tem um retorno. E um detalhe importante também é que, assim, às vezes não vai ser você que vai usufruir desse fruto. Às vezes vai ser seus filhos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a tâmara. A tâmara, ela leva 80 anos para dar o primeiro fruto. Hoje a gente tem esse processo acelerado quimicamente, né? Manipulação de laboratório. Sim. Mas a tâmara, ela leva 80 anos para dar o fruto. Ou seja, quem planta uma tâmara não vai comer uma tâmara. Que louco, né? Então, quem planta uma tâmara não está pensando em si, está pensando no futuro, no próximo, está servindo o próximo. Ou seja, eu vou plantar uma coisa que eu não vou desfrutar, mas eu vou permitir que alguém desfrute. Ou seja, eu estou preparando algo que é maravilhoso, mas não é para mim. Isso é o reino de Deus, né? O reino de Deus é você preparar um ambiente para alguém.
É você fazer das suas decepções uma oportunidade para fazer com que outras pessoas não se decepcionem. Então isso é o reino de Deus, isso é maturidade, né? Sim. A minha dor não precisa ser a sua dor. A minha decepção não precisa ser a sua decepção. Aquilo que foi dor para mim pode ser alívio para você. Verdade. A minha decepção pode ser oportunidade para você. E quando que nós transicionamos nessa mentalidade? Quando amadurecemos e entendemos que o importante não é o que fizeram com a gente, o importante é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Então tudo muda, né? A nossa mentalidade muda, a nossa forma de agir, de interagir com as pessoas muda e a gente consegue ter uma vida mais relevante. AP, quando você escreveu o Serviço Sem Ser Visto, quais experiências que você teve nesse percorrer desses anos para chegar na escritura desse livro, né? E o que te levou a escrever? Também é algo importante, né, de ser escritor hoje. Eu sempre procurei abençoar as pessoas com aquilo que eu tinha, né? Com aquilo que Deus estava me proporcionando. Só que eu percebi uma das coisas que você citou aqui. Existe muita gente mal intencionada, né? Então, quando eu sei o que a pessoa tem, às vezes eu vou servir ela, né, baseado no que ela pode me proporcionar. Sim. Quando eu não sei quem eu vou servir, o meu serviço determina o meu coração, né? Se eu vou servir o ambiente, eu não sei quem vai entrar no ambiente, eu estou servindo porque eu quero cumprir um propósito. Agora, quando eu sei quem vai entrar no ambiente, eu sirvo pensando em quem vai entrar no ambiente, então o meu serviço não é propósito, é interesse. Então eu percebi que nós precisávamos fazer não só a igreja, mas as pessoas entenderem que servir precisa ser uma chave que a gente recebe sem saber qual porta que ela vai abrir. Forte, hein? Então imagine que servir é uma oportunidade. Então você recebe uma chave. Eu não sei que chave essa porta, eu não sei que porta essa chave vai abrir. Mas eu sei que em algum momento essa chave que eu recebi vai se transformar numa resposta que eu preciso. Essa chave abre uma porta. Essa chave é um acesso. Agora, qual acesso é? Qual porta ela abre? Eu não sei. Agora, eu preciso ser maduro para perceber que independente da porta que ela abra, vai ser uma porta importante para a minha vida. Então eu comecei a transitar no ambiente da igreja, no ambiente familiar, no ambiente empresarial e comecei a perceber muito interesse das pessoas nas relações, interesse das pessoas naquilo que elas estavam buscando e eu comecei a falar, olha, ninguém fala sobre isso. Ninguém foca sobre isso. Quando eu fui escrever esse livro, eu fiquei pensando na capa. Qual capa que eu vou colocar? Qual vai ser o título principal? Serviço sem serviço. Como que a gente traz um exemplo a isso? Falar, a lupa. Tudo que você coloca na lupa cresce. E aí eu coloquei a lupa no nada. Então o que você está aumentando ali? Nada. E aí, como você está aumentando nada? Nós estamos aumentando um serviço. Um serviço que não está sendo visto pelas pessoas, mas está sendo visto pelo céu. Tudo que as pessoas enxergam, elas podem potencializar da melhor forma, mas ninguém vai potencializar como Deus potencializa. Então, quando você tira o seu foco das pessoas e você coloca o seu foco em Deus, você está colocando o foco daquilo que você precisa no lugar que pode de fato te potencializar. Então, a lupa ela pode ampliar alguma coisa, mas ela tem um limite para ampliar. Agora, Deus é ilimitado naquilo que Ele faz. Então, se o seu foco está em Deus, o limite do que Ele pode fazer na sua vida é uma dimensão que você não consegue mencionar numa escrita, num valor financeiro, num acesso, porque tudo que Deus vai fazer na nossa vida é sobrenatural. A gente não vai conseguir explicar. Hoje eu estou aqui num bate-papo, num podcast, falando por causa de uma mensagem que Deus me deu. Que quando Deus me deu, se tornou uma verdade para a minha vida, eu não sabia qual proporção isso ia levar. Mas por causa da verdade, essa mensagem ganhou uma proporção. Então, o desenvolvimento desse livro sempre foi pensando nisso. Para quantas pessoas eu posso contribuir com essa mensagem? Eu pensava que ia ser para algumas pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas. E hoje, graças a Deus, tem se tornado uma mensagem para milhares de pessoas. Esse livro já está em 3 países. Que legal. E agora eu recebi uma proposta da editora para colocar ele em toda a Europa, vários outros países, né, para levar essa mensagem. Eu tenho ido em tantos lugares que eu jamais imaginei acessar por conta dessa mensagem.
Eu estive agora no sul aqui do país, numa igreja muito relevante, de um autor que é best-seller no Brasil hoje, que vende, acho que é um dos autores que mais vende livro no Brasil. E ele pegou o meu livro na mão e ele falou assim: pastor, eu não te conhecia e falaram para mim de você. E eu falei, qual o livro que ele já escreveu? E aí eu peguei o teu livro na mão e aí li Serviço em Serviço e vi essa lupa. Eu olhei para esse livro e falei assim, só uma pessoa que tem uma mensagem tem coragem de escrever isso. Pode trazer ele aqui para ministrar na minha igreja, para que eu conheça, porque eu entendo que quem escreve um livro desse carrega uma mensagem. Forte. Porque ninguém teria coragem de escrever uma mensagem como essa, colocar um título como esse, se não carregasse de Deus uma mensagem. E isso me deixou extremamente feliz, porque eu entendi. Essa mensagem as pessoas estão compreendendo. Essa mensagem está abençoando as pessoas. E aí isso me faz perceber o quanto valeu a pena acreditar nessa mensagem e compartilhar ela com outras pessoas. É porque aí você é verdadeiro, né? Realmente aquilo que Deus te direcionou e você aprendeu, realmente você tem aplicado. Né? Porque é aquilo que você estava falando, não adianta você só saber a teoria e a sua prática não ser relevante. Porque é muito fácil, eu sempre falo assim, muitas vozes hoje falam o que quer, mas quando você sabe que a pessoa realmente é aquilo, quando ela realmente replica, né? Quer me conhecer de verdade que eu sou? Vai perguntar para minha esposa, vai perguntar quem caminha comigo se realmente o que eu falo aqui nas câmeras realmente faz sentido ou se é ilusão, né? Estevão, se eu pudesse dar um conselho para quem vai nos ouvir aqui e assistir essa mensagem, eu diria, descubra qual é o seu dom, o que Deus te chamou para fazer e ser. Nós, quando entendemos o nosso dom, nós entendemos o lugar onde Deus vai abençoar. E quando nós entendemos o nosso dom, nós entendemos que nesse lugar Deus vai liberar algo que é para você. Eu ouvi um amigo pastor esses dias e ele estava me falando sobre a experiência de uma pessoa que ele atendeu, né? Uma empresa que hoje faturou no ano passado 20 milhões de reais fazendo bolo, né? E aí, quando ele estava compartilhando sobre isso, ele falou assim, ó, quem aqui sabe fazer bolo? Um monte de gente levantou a mão. Aí a pergunta é, se você sabe fazer bolo, por que você não fatura 20 milhões de reais por mês? Por ano, na realidade, né? Com bolos. E aí as pessoas ficaram pensando assim, ele falou assim, olha, você não fatura não é porque você não tem a receita, não é porque você não sabe fazer, é porque esse não é o seu dom. Os métodos se copiam, as fórmulas se copiam, o dom não se pode copiar. Quando você entende o seu dom, você entendeu o lugar que Deus vai abençoar, você entendeu a ferramenta que Deus vai usar e você entendeu a forma como Deus vai manifestar a glória dele para abençoar outras pessoas. Porque fórmulas se copiam, dom não. Quando você entende o seu dom, aquilo que Deus te chamou para fazer, então aquilo que Deus te chamou para fazer vai abençoar as pessoas à sua volta. Eu entendi que servir para mim é um dom que Deus me deu, né? Então eu faço isso no meu ambiente de trabalho, eu faço isso no meu ambiente familiar, eu faço isso no meu ambiente ministerial, eu faço isso com os meus amigos e esse dom tem feito Deus abençoar a minha vida em todas as esferas. Começou se transformando numa mensagem. Fez eu entender que isso era um dom e hoje esse dom tem também abençoado a minha vida. Pessoas. Então é assim que Deus trabalha, né? É assim que Deus faz. E isso é legal porque assim, você não esperou ser para servir ou para fazer, você sempre fez, que nem você contou agora, desde a tua família, do casamento, quando você não tinha nem para vocês, era compartilhar, né? E Deus enxerga o nosso coração, eu acredito que é isso. E aí com isso você começa a se tornar relevante e ele começa a realmente entregar algo sobrenatural, né? Porque se fosse analisar, talvez outras pessoas que estão mais tempo no ministério poderia ter escrito algo assim. Verdade. Mas não é. Deus colocou sobre a tua vida para você ministrar. Você perguntou para mim como que foi o início lá do meu ministério. Quando nós começamos a nossa igreja, hoje, você já foi na nossa igreja de São Paulo, a gente mudou agora para um templo. O templo que nós estamos hoje cabe 1.700 pessoas sentadas. Bem. E alguém que vê o pastor numa igreja, para uma plateia de 1.700 pessoas, 1.500 pessoas, fala assim, nossa, que legal, esse pastor está aí, numa plataforma relevante, mas quando a nossa igreja começou numa garagem, que nós tínhamos que fazer para que o culto acontecesse? A gente tinha que tirar os carros, e aí tinha que lavar a garagem, secar a garagem, empilhar as cadeiras, montar o som, uma hora e meia antes.
Aí o culto começava, a gente abençoava as pessoas iam embora felizes, cheias de Deus, receberam uma palavra, terminava, a gente tinha que empilhar de novo as cadeiras, guardar o equipamento nas caixas, colocar dentro de uma sala e fazer os carros voltarem para dentro da garagem. Naquele momento, nós já estávamos servindo pessoas. Então, nós começamos servindo as pessoas com aquilo que a gente tinha. E hoje nós servimos as pessoas com aquilo que nós temos. Então, tendo pouco ou tendo um pouco mais, nós estamos fazendo as mesmas coisas. Então, todas as vezes que você faz as mesmas coisas, sendo grato por aquilo que Deus te deu, sendo grato pela oportunidade que Deus te dá, Deus sempre vai te dar proporções maiores. Se você esperar você ter muito para servir as pessoas, você nunca vai servir. E nunca vai fazer, é verdade. Se você esperar você ter relevância no que você faz para fazer o que você faz, talvez você nunca tenha relevância. Porque a relevância é a consequência daquilo que você faz muitas vezes para abençoar as pessoas sem ter um interesse próprio naquilo. Então nós servimos as pessoas desde quando era uma garagem, continuamos servindo. Antes nós servimos dezenas de pessoas, hoje nós servimos milhares de pessoas. Antes nós servimos a nossa família, hoje nós servimos a família e servimos os amigos e pessoas que chegam. Antes nós servimos a nossa igreja, hoje nós servimos dezenas e centenas de igrejas. Todas as igrejas que olham para a nossa igreja e fazem perguntas, como que nós fizemos, a nossa vida é um livro aberto. Pastor, onde você comprou o seu som? Eu te indico, te dou o telefone. Pastor, onde você decorou? Eu te indico, te dou o telefone. Pastor, como você fez isso? Eu sento e te explico. Por quê? Porque eu entendi que tudo que Deus fez na minha vida é uma oportunidade para que eu possa servir outras pessoas e fazer com que elas tracem um caminho mais relevante do que o meu, sem ter os desafios que eu tive, né? Você facilita a vida do próximo, né? O inteligente é aquele que aprende com erro. O sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Então, pessoas inteligentes são importantes, mas pessoas sábias são melhores. Porque para ser inteligente, eu preciso aprender com o meu erro. Para ser sábio, eu não preciso errar. Eu posso aprender com o seu erro. Verdade. Eu posso aprender com o erro de outras pessoas. Então, na vida, é melhor ser sábio do que ser só inteligente. Porque quando você é sábio, você aprende com o erro das outras pessoas, não precisa errar. Então, quando você caminha com pessoas que podem te servir, você tem a oportunidade de eliminar os erros da sua vida. Então, você hoje é um empresário de sucesso. Então, o que você fez para ter sucesso no que você faz? Quais foram os caminhos que você percorreu? Se eu falar assim, Estevão, tudo deu certo para você chegar até onde você chegou? Você vai me dizer, claro que não. Eu tive desafios, eu tive tropeços, eu tive adversidades. Mas eu posso te ensinar a percorrer esse caminho sem errar. Você pode ter outros erros, mas você não vai ter os mesmos que os meus. Agora, para que eu não tenha os erros que você teve, eu preciso ser humilde para aprender com a sua história. Então, o que falta hoje para muitas pessoas é humildade para aprender com a história de outras pessoas. Verdade. Enquanto eu não tenho uma história, eu aprendo com a história de alguém. Até que a minha história também possa se tornar uma história que eu possa usar para ensinar pessoas. Isso é o quê? Humildade e maturidade. É humildade para saber que eu ainda não tenho uma história. E maturidade para entender que com a história de alguém eu construo a minha história. Então, isso faz a diferença na vida das pessoas. E facilita, né, Pedro? É o que eu falo para todo mundo aqui, caminha comigo. Fala, aquilo que eu fiz e deu certo, replique. Aquilo que eu não fiz por medo ou por falta de um mentor, alguém que me incentivasse, faça, porque hoje eles têm alguém que incentive e impulsione eles para frente. E aquilo que eu errei, não faça. Não precisa fazer, porque eu já errei, eu sei que se eu pisar aqui vai cair, então não precisa pisar. Entendeu? Então se torna mais fácil a vida do próximo, mas a questão entra na humildade da pessoa. As pessoas ultimamente não querem ser humildes, elas querem se achar autossuficientes, sabem fazer, eu vou fazer do meu jeito, e é onde acaba quebrando a cara. Hoje, qual o conselho que você dá para as pessoas aplicar isso na sua vida familiar, espiritual, empresarial, ministerial, ou servir sem ser visto? Qual que é o conselho que você dá? Com certeza você aconselha muitas pessoas e as pessoas devem falar, como que eu faço para ser assim, né? O que você tem para... Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu diria, no ambiente onde você está, encontre algo que você pode fazer para servir. Então, na sua casa você pode servir a sua família, no seu ambiente de trabalho você pode servir, no bairro onde você está, na cidade onde você está. Eu gosto muito da história de José. José passou por muitos ambientes. Então, na prisão ele serviu as pessoas. Na casa do pai ele servia o pai e os irmãos. Quando ele chegou no Egito, ele teve a oportunidade de pegar tudo aquilo que ele aprendeu
toda a forma que ele usou para abençoar as pessoas, para servir uma cidade, né? Para servir um ambiente gigante, né? Milhares e milhares de pessoas. Mas tudo começou com ele servindo o seu pai e os seus irmãos. Então, quando você começa a servir no ambiente onde você está, com o que você tem, Deus começa a olhar para você com favor. Então, se você quiser um conselho de ouro para a sua vida, sirva. Sirva o ambiente onde você está, sirva as pessoas à sua volta e Deus vai olhar para você com favor. Pastor, como é que eu faço para servir? Encontre um problema e seja a solução. Pastor, como é que eu faço para servir? Seja a resposta que alguém está procurando. Pastor, como é que eu faço para servir? Veja aquilo que ninguém está fazendo e faça você. Ninguém quer preparar a mesa, prepare você. A nossa geração é uma geração que canta, eu não trouxe nada para a mesa. A nossa geração é a geração que canta, né? Eu quero a melhor parte, a boa parte eu escolhi. Mas alguém precisa fazer a parte que não é tão boa. Marta e Maria, né? Maria escolheu a boa parte. Jesus falou, olha, Maria, você escolheu a boa parte. Mas Jesus não estava desaprovando Marta, que também estava servindo. Sim. Esse texto é incrível porque Maria, ela serviu Jesus, adorou Jesus e Marta estava no serviço. Só que quando Lázaro morre, Maria fica em casa chorando e é Marta que vai buscar Jesus. Ou seja, Maria escolheu a melhor parte, mas quando a situação ficou crítica, ela não conseguiu dar uma resposta para a dor. Marta escolheu a parte do servir que ninguém queria, mas quando a dor chegou, ela conseguiu dar uma resposta. Ela foi buscar Jesus e levou Jesus aonde Maria estava. Ela decidiu servir a sua irmã. Ela não foi até Jesus dizer, olha, minha irmã, que é a que sempre ficava aos teus pés, está lá chorando. Ela foi lá e falou, Senhor, a minha irmã precisa da sua ajuda. Se o Senhor estivesse aqui, a minha casa não estava passando por isso. Aí Jesus fica no mesmo lugar. E Marta vai até Maria e diz assim, olha, o mestre está te chamando. O mestre está aqui, ele veio te ver. Maria, você tem um lugar. O seu lugar é aos pés dele, você não está nesse lugar. Você precisa voltar para esse lugar. O serviço de Marta fez Maria voltar para os pés de Jesus. Forte. E depois que a ressurreição acontece, Estevão, acontece algo incrível. Jesus volta na casa de Lázaro. Só que ele não volta mais com Lázaro morto, ele não volta mais num cenário de dor, ele volta para um cenário onde o milagre já aconteceu. Aonde está Maria? Nos pés de Jesus. Aonde está Marta? No mesmo lugar servindo. Porque ela entendeu que aquele era o propósito dela. Ela teve acesso a Jesus, ela não ocupou o lugar de Maria quando Maria caiu. Maria deixou de ser adoradora e estava lá chorando a perca de Lázaro. Marta, naquele momento, se fosse como pessoas desse século que nós vivemos, ia falar assim, olha, agora eu vou conseguir ir para o lugar de Maria, vou ficar na melhor parte, vou ficar adorando, vou ficar celebrando. Não, ela entendeu que o lugar dela era o lugar do serviço. Ela devolveu para Maria o lugar e ela entendeu qual era o lugar dela. Ela levou Maria de volta para os pés de Jesus e continuou no mesmo lugar, servindo, fazendo a sua parte. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, a gente não ocupa o lugar de ninguém. A gente ocupa o nosso lugar no reino. E por causa do nosso serviço, nós conseguimos reposicionar outras pessoas nos lugares que elas perderam o acesso. Então, isso é importante. Servir é coisa de gente madura. Essa é a interrogação do negócio, né? Porque, assim, se você for parar para analisar, se você não for maduro, você não tem essa maturidade de evoluir. Porque você sempre vai achar que você está sendo menosprezado. Porque o serviço, quem olha de fora fala, vixe, a pessoa está lá, um exemplo, na igreja, servindo no estacionamento. Ah, coitado. O cara que está lá no altar tem mais importância. Não, porque se o cara do estacionamento não receber bem quem está chegando, quem está lá no altar não vai conseguir entregar o que precisa ser entregue. Isso aí. É o facilitador, né? Ele preparou o caminho. Então, hoje, o grande benefício das igrejas que nós temos hoje é que as pessoas que frequentam as nossas igrejas, elas não dependem do altar. Elas aprenderam a conviver no ambiente. Então, elas chegam no estacionamento, são bem recebidas. Elas chegam na recepção, são bem recebidas. Quando elas chegam diante do altar, o coração delas já está aberto, porque elas foram já abençoadas. Abençoadas, é verdade. Então, por quê? Porque tem pessoas maduras que entenderam, eu posso servir. Então, a pregação não começa quando as luzes se acendem e o louvor vai começar a entoar. A pregação já começa lá no estacionamento. No estacionamento. Né? Isso é bem importante, né? E eu falo para as pessoas, quando você sabe quem você é em Deus, você vai fazer por amor mesmo. E é tão bom você receber as pessoas com um sorriso,
Porque isso facilita a vida do pregador. Verdade. Né? Porque quando as pessoas já chegam lá totalmente quebrantada, tudo ocorre bem, o culto ele é suave e as coisas são ministradas de forma diferente. Né? E eu falo assim, quando a gente se posiciona em servir, não tem nada em troca. E na nossa família, a minha sogra foi uma pessoa que foi uma inspiradora para nós. Né? O que a Daiane é hoje, o que a minha casa é hoje, é porque minha sogra, mesmo sem ser cristã, ela já fazia isso pelas pessoas. Né? Lá na Bahia, uma cidade pequena do interior, então as pessoas vinham da roça e tinha que ter um lugar para ficar. O que ela fazia todo sábado, que é chamada o sábado de feira, né, da cidade, né? Então as pessoas vinham da roça para fazer as compras, né, da semana. A minha sogra, das 6 horas da manhã até fim da tarde, ela deixava a casa dela aberta, sempre com café na mesa, algo para comer, para as pessoas da roça ter onde frequentar. E ela nunca esperou nada em troca. Pelo contrário, sempre servindo as pessoas. Né? Então a gente aprendeu muito com isso. E no dia que ela faleceu, talvez eu nunca tinha visto um enterro que deu tanta gente. Né? E as pessoas vindo falar: nossa, essa mulher ajudou tanta gente, ajudou a gente fazendo isso, fazendo aquilo. E aquilo ficou muito forte no nosso coração. Falei, poxa, minha sogra fazia tanto pelas pessoas, talvez alguns reconheceram, outros não, mas ela nunca deixou de fazer ao próximo. Sempre que alguém aparecia na vida dela, ela abençoava. E aquilo nos ensinou a ser quem somos hoje. Então, o nosso ambiente hoje de empresa é sempre pensando em servir alguém. Quem chega na empresa tem que ser bem servido. Quem trabalha conosco é servido. Então, nosso dilema aqui dentro realmente é servir as pessoas, sem esperar nada em troca. Talvez gere negócios, sim, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado que as pessoas saiam daqui com uma boa referência. Falam, nossa, que ambiente. Que eu lugar. Fui abençoado nesse ambiente. Nossa, que experiência que eu tive. Porque não tem nada melhor que você chegar num lugar e ser bem tratado. Uma pergunta para você. Quanto tempo faz que a sua sogra partiu? Nós estamos falando... mais de 14 anos. Mas a mensagem ainda está sendo anunciada. Eu não conheço a sua sogra, mas eu estou aqui ouvindo a história dela. Porque ela decidiu servir. E porque ela serviu, hoje a história dela está se tornando... Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse podcast, mas a história de alguém que serviu vai ser levada adiante. A história dela parece com a história de Tabita, né? O Dorcas. Dorcas é uma moça que servia as viúvas da cidade, né? Sim. E é interessante que quando ela morre, as pessoas começam a lamentar, chorar. A cidade para lamentar. E aí alguém diz assim, olha, Pedro tá aqui na cidade do lado. Se a gente conseguir trazer ele aqui, ele ressuscita ela. Quem sabe Deus pode fazer esse milagre. Então correm lá para chamar Pedro e dizer assim, olha, tem uma mulher que não poderia morrer. Tem uma mulher que serve tanto essa cidade, serve quem ninguém quer servir. Se ela voltar à vida, quantas pessoas vão continuar sendo abençoadas? Então Pedro vem. E aí ele entra e ressuscita Tabita, o Dorcas. Por quê? Porque o serviço dela era um serviço que fazia diferença na vida das pessoas. Se hoje nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para as pessoas será que as pessoas correriam atrás de um profeta para que você voltasse à vida? O que você faz que quando você partir vai fazer falta na vida das pessoas? É forte, né? Se a gente for refletir, quem iria buscar um profeta em outra cidade para vir onde você está morto para te trazer de volta à vida? Então, a gente sempre faz essa reflexão, né? Quando eu partir, o que vai ficar? Os meus filhos vão falar sobre a forma como eu servi? Os meus amigos vão falar que o meu serviço faz falta? As pessoas com quem eu convivi vão continuar levando essa mensagem para frente? Então, essa é a reflexão que a gente precisa deixar aqui, né, nesse podcast. Meu Deus, forte. O que vão falar sobre a forma como nós servimos as pessoas na nossa ausência? Então, essa é a essência que a gente precisa construir no coração das pessoas. Sua sogra não está aqui, mas hoje eu estou ouvindo a história dela. Não, e a gente sempre replica porque o que somos hoje foi porque alguém foi uma referência. Porque eu falo, não adianta só alguém falar. Né? Às vezes a gente fica só escutando, mas a gente precisa ver. E ela foi uma pessoa que nos ensinou na prática, fazendo. E ela nunca falou vocês têm que ser assim, não. De tanto amor que ela entregou, de tanto que ela fez, a Daiane veio com essa essência e a gente vem replicando isso.
E aí, realmente, o nosso propósito é realmente ser canal de E bênção. hoje no café, eu participei aqui com vocês do devocional, eu tava observando a Dai, né? Ela tava ali fazendo, ajudando no café, preparando, servindo. Maneira. Ela poderia estar num ambiente onde ela tem... Hoje vocês têm outras pessoas que poderiam fazer isso. Sim, sim. Mas quando a essência é nossa, não importa. Não importa. O ambiente onde você está, as pessoas que você já tem que podem fazer. Você também quer contribuir. Porque isso se transforma numa identidade, numa essência, né? Essência. E isso é muito legal. Isso é legal, porque assim, as pessoas às vezes chegam aqui e às vezes ela tá lá na cozinha mesmo, né? Ajudando a menina da cozinha e fazendo. Aí as pessoas, eu falo, minha esposa. Aí a pessoa fez tipo assim, cara, mas a tua esposa, ela... Não entendi. Minha esposa, porque é o prazer dela servir as pessoas, né? Independente, pode estar aqui o sábado de tarde, por exemplo, que a equipe tá reduzida, tá só os corretores. Ela tem a preocupação de ela vir fazer um café da tarde para os corretores que ficaram. Então isso é dela, é a essência dela. E isso... ela consegue contagiar as pessoas através das atitudes, né? E aí a gente replica isso dentro da igreja, onde passamos a gente consegue realmente implantar um DNA, né? E trazer isso para as pessoas. O que eu falo para as pessoas que caminham com a gente? Replique isso na vida de vocês. O que a gente tem feito, use como referência. Talvez erramos em outros fatores, sim, mas aquilo que a gente tem feito com excelência, replique na casa de vocês, na vida das pessoas que está próximo, né? Quando a gente chega num restaurante, por que os garçons gostam da gente, trata a gente bem? Por quê? Porque eu vim dessa realidade e muitas vezes as pessoas nem falavam comigo, as pessoas passavam e nem bom dia, nem boa tarde, me tratava como qualquer. E eu falei, quando eu melhorar de vida, eu nunca vou tratar as pessoas com indiferença, sempre vou tratá-las das melhores maneiras possível. Abraçar, perguntar como está o teu dia, o que eu posso fazer de diferente, sabe? Não quer dizer que a pessoa está ali, ela está trabalhando. Você tem que honrar aquela pessoa que está te servindo, né? E às vezes algumas pessoas, por ter um poder aquisitivo melhor, elas acham que é falando grosso ou tratando a pessoa com indiferença que vai mostrar o poder dela. Isso aí. Né? Eu vivi uma experiência muito legal. Eu estava viajando com um amigo, o pastor Fred Figueiredo. Nós estávamos vindo de uma cidade, nós fomos ministrar. E quando nós entramos no banheiro do aeroporto, nós fomos no banheiro, né? E aí a gente estava com a mochila nas costas, e aí a gente saiu do banheiro do lavabo e fomos lavar a mão. Aí acabamos de lavar a mão assim, aí o rapaz estava fazendo a limpeza do banheiro, correu lá e pegou assim o papel toalha, soltou assim alguns papéis e trouxe pra gente secar as mãos. Ele não tinha obrigação de fazer aquilo. Ele não era obrigado a fazer aquilo, mas ele estava servindo o ambiente. E aí, assim que a gente saiu do banheiro, a gente colocou o pé do lado de fora, o pastor Fred falou assim, César, você sentiu uma coisa diferente aqui dentro? Eu falei, senti. Ele falou, cara, a gente precisa voltar lá e abençoar esse rapaz. Ele falou, quanto você tem de dinheiro aí? Eu vou somar o que eu tenho aqui. A gente pegou o que a gente tinha e voltou lá e falou para ele, a gente pode orar por você? Na hora ele curvou a cabeça, colocou as mãos assim, ou seja, ele estava precisando de uma oração. E aí nós oramos por ele, e quando a gente terminou de orar, o pastor Fred foi lá e falou assim, isso aqui é uma semente para você. Nunca deixe de servir os ambientes, por mais simples que eles sejam, com o seu melhor. Nunca deixe de fazer a diferença na vida das pessoas. Você não tinha obrigação nenhuma de pegar o papel toalha pra gente, mas você decidiu servir. Eu não sei como é que tá a sua casa, como é que tá a sua família, mas porque você serviu, hoje você abre uma porta para sua vida. E isso aí marcou também a minha história. São testemunhos que a gente vai vivendo de pessoas que decidiram servir em ambientes comuns, fazendo dos ambientes comuns uma oportunidade, né? José estava no cárcere e ele falou pro carcereiro, olha, eu posso ajudar aqui com as coisas do dia a dia. E aí o carcereiro deu para ele a oportunidade de servir e depois deu para ele acesso à chave da prisão, né? A chave do cárcere. A chave do cárcere José não recebeu pelo nome que ele tinha, não recebeu pelo título que ele carregava, não recebeu pelo futuro que ele tinha, mas ele recebeu pelo serviço que ele executou. Então, o serviço que nós executamos para as pessoas se transforma em chaves de acesso para a nossa vida. É forte, né? Apenas estamos indo para a reta final. Tem muita coisa ainda para compartilhar, mas para a gente não deixar de explanar para as pessoas, qual que é os próximos projetos para o futuro, sobre livros, qual que é a projeção do Apóstolo César para 2024 em diante? Aí, o que você tem para passar para as pessoas aí, meu amigo? Eu estou trabalhando num projeto muito legal que é o Manual do Voluntário, né? Então hoje
muitos pastores, muitos amigos vão na nossa igreja e perguntam sobre como qual foi a trajetória que nós tivemos, né? Como preparar voluntários. Eles sempre estão pedindo dicas, sempre estão pedindo conselhos dentro dessa área. E a gente sempre precisava ir para dar seminários, ir para compartilhar sobre isso. Então eu decidi criar um manual. Legal. Onde tudo aquilo que eu compartilho no seminário, agora eu vou colocar à disposição das pessoas. Para já ter acesso mais rápido. Isso. Porque o que aconteceu hoje, Estevão? A nossa vida humana ela é limitada. Hoje eu não consigo estar em todas as cidades que eu gostaria. Hoje eu não consigo atender todos os convites que eu recebo. Mas através dos livros eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então, os seminários que hoje eu vou para dar presencialmente, eu vou colocar dentro desse livro. As ferramentas que eu compartilho hoje, eu vou colocar dentro desse livro. Toda a expertise que eu adquiri nesses anos de ministério, eu vou colocar dentro desse livro. E não com a intenção de vender um material, mas como a intenção de colocar uma caixa de ferramentas à disposição das pessoas que querem fazer a diferença. Então, esse projeto já está 95% concluído, né? Estou trabalhando nos detalhes dele para liberar isso. E eu recebi agora a proposta de 2 editoras diferentes para lançar, então eu estou orando para saber também em qual editora que a gente vai lançar esse novo projeto. E a minha intenção nos próximos meses, né, nesse ano, é poder abençoar as pessoas com esse novo projeto. E no ministério focado, né, 100% agora nesse novo espaço que Deus nos deu para servir mais pessoas, abençoar mais famílias. Nós temos sempre esse entendimento. No lugar onde nós chegamos, Deus nos plantou ali como uma resposta para esse lugar. Que bom. Então nós estamos orando e abençoando as pessoas, entendendo o que Deus espera de nós para esse tempo. Show de bola, P. P, deixa uma mensagem aí para a galera que vai estar nos assistindo, para que realmente eles venham entender sobre isso. Fala um pouco das suas redes sociais para estar te seguindo também, né? E adquirindo seus materiais, que você tem muitos livros, né? Quantos livros você tem escrito hoje? Que eu escrevi, que são meus 4. Então eu tenho O Silêncio, Deus Quer Falar, Levante-se, o Chão Não é o Seu Lugar, Por que a Minha Fé Não Cresce, Servir Sem Ser Visto, né? E tenho livros de amigos que eu tive a oportunidade de prefaciar, ajudar. Tem livros que hoje eu escrevo e dou esse projeto para outras pessoas, que eu entendi que essa é uma forma também de servir outras pessoas. Que legal. Então, hoje eu tenho livros que eu escrevi e doei para que outras pessoas pudessem carregar essa mensagem. E isso tem abençoado também outras pessoas, é uma forma também de servir, né? Bacana. Deus falou para mim, você está disposto a servir mesmo sem ser visto? Então, escreve para outras pessoas, prepara material de seminário para outras pessoas, trabalha nos bastidores da igreja de outras pessoas, porque fazer para a sua é buscar o seu resultado, fazer para os outros é mostrar que de fato você serve sem serviço. Que talvez as pessoas falem, será que ele realmente agora, você falando, as pessoas realmente vão entender que você serve sem ser visto, né? É isso aí, é a oportunidade de abençoar as pessoas. Então, meu Instagram é AP César Tavares, né? Então, você digita lá AP César Tavares, vai entrar no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem a bio, né? Tem um link. Lá você entra no meu site, que é o www.cesartavaresoficial. Lá tem uma aba publicações, então tem todos os livros lá, as pessoas podem entrar lá. Legal. E adquirir lá os materiais. O Insta da igreja também O Instagram da igreja é @IBFChurchOficial. Você digitar @IBFChurch, vai sair lá uma listinha, né, que são as nossas igrejas, mas o primeiro link que sai lá, o oficial, é a igreja sede, que é onde eu fico mais, né? Bacana. E vai ser um privilégio poder receber todas as pessoas aí que estão nos assistindo do Brasil lá na nossa igreja. Com certeza. 15 minutinhos do aeroporto de Guarulhos, fácil de acesso, vai ser muito bom. Muito bom, você não pode perder, vale a pena. Tenho certeza que terá boas experiências, da entrada ao término do culto, né? Eu falo porque tenho o prazer de frequentar lá sempre que vou. E realmente, cada vez que a gente vai, a gente é impactado com a excelência das pessoas servindo a gente. Chega a nos constranger de tanta excelência que as pessoas nos servem, né? A gente fica assim, o que eu posso fazer para retribuir pelo menos um pouquinho? Porque realmente é um DNA de vocês. Parabenizo vocês, porque realmente é algo que nos impacta toda vez que estamos lá. Aí você fala, não, vai ser igual. Não, é diferente. Toda vez que vamos lá, a gente tem uma experiência nova de realmente as pessoas nos servindo. Você fala, meu Deus, eu não aprendi ainda a servir, né? Mas é por quê? Porque realmente é algo que você tem como DNA. É uma cultura de vocês isso, né? Por isso que vocês têm se tornado uma referência. Eu fico feliz de ouvir como isso.
realmente servir sem ser visto. Não tem como falar do apóstolo César se não falar sobre esse tema, né? Porque realmente é algo que vocês carregam. É algo que Deus derramou sobre a vida sua e da sua casa e do teu ministério. Meu amigo, prazer demais estar com você aí compartilhando, né? Eu gostaria que você finalizasse com uma palavra e orando pelas pessoas que vão estar nos assistindo para que Deus possa estar entrando nesses lares e abençoando essas casas. Amém. Então, o conselho que eu queria deixar aqui para você que vai assistir esse episódio do podcast é: sirva com aquilo que você tem, da forma que você sabe, até que Deus te dê mais possibilidades para você servir melhor. Até que Deus te dê uma plataforma maior para que o seu serviço seja uma ferramenta para abençoar mais e mais pessoas. Sirva a sua casa, sirva a sua família, sirva a geografia onde Deus te plantou e faça do servir uma oportunidade de abençoar pessoas. Não foque no que você vai ter de retorno para a sua vida, mas foque na oportunidade de abençoar as pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós servimos a Deus através das pessoas. É impossível amar a Deus e não amar as pessoas. Se de fato você ama a Deus, ame o que Deus mais ama. E o que Deus mais ama são pessoas. Se você amar pessoas, você vai estar manifestando o seu amor por Jesus. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você que vai assistir esse episódio. Eu queria orar por você, abençoar a sua vida e agradecer também aqui a oportunidade de poder entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, a oportunidade de poder compartilhar com você essa mensagem. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que temos de hoje transmitir a tua palavra, a tua mensagem, Pai. Te peço, Senhor, que onde chegar esse podcast, que famílias sejam abençoadas, que lares sejam abençoados, que o Senhor levante um exército de pessoas dispostas a servir, que o Senhor levante um exército de pessoas que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas, Pai. O teu reino é sobre dar, o seu reino é sobre compartilhar do teu amor, o seu reino é sobre servir pessoas. Então, levanta homens e mulheres, pessoas que entenderam que no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de familiar, podem fazer a diferença. E usa essas pessoas como uma resposta para essa geração. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém. Amém. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. E eu estou aqui sempre à disposição para servir você, sua família. Sei. Obrigado mesmo. Né? Gente, obrigado vocês aí que vão estar nos acompanhando. Nos siga no Instagram, LegacyCast, Spotify, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que esse episódio aí vai mudar a tua história. Eu falo porque mudou a minha. Quando eu comecei a praticar aquilo que a gente lê, realmente começamos a aplicar em nossas vidas, só melhorou. Pode ter certeza, se você aplicar isso na sua casa, no seu ministério, na sua empresa, a sua vida vai ser muito melhor servindo as pessoas, porque aí Deus derrama de uma graça sobrenatural. Deus abençoe vocês. Legacy 87. Ô Estevão, e só se a gente puder fazer isso, não sei se é possível, mas quem deixar o melhor comentário aqui nesse episódio do podcast, eu vou mandar um livro autografado. Você pode depois fazer essa triagem, manda para mim, para qualquer lugar do Brasil, a gente envia esse presente. Tá dado aí o recado, galera. O pessoal do marketing aí vai conduzir isso aí. Então, a P depois vai fazer um videozinho aí falando sobre isso. Então, comenta, compartilha. Vai edificar muitas famílias, tá? Deus abençoe vocês. Legacy 87. Tamo junto.